Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Ministra, eu tinha muitas questões que lhe queria colocar. Se calhar vou ter que deixar algumas de parte para repetir algumas que não foram respondidas na primeira ronda. E pedia sinceramente que a Sra. Ministra fizesse um esforço para responder a todas elas. Primeira, em que vão ser gastos os mais de 6 milhões de euros dos 13 projetos que se referem a projetos a candidatar ao CREN que estão no PIDAC do Ministério da Cultura. Há 13 projetos que não se sabe para que servem, num total de mais de 6 milhões de euros. Para que é que vão servir estes mais 6 milhões de euros? Apoios às artes, Sra. Ministra. Vão ou não cumprir os contratos, as responsabilidades plurianuais que já assumiram? Vai ou não haver cortes dos apoios quadrienais e quanto? Vai ou não haver concursos pontuais nos 2 semestres deste ano e com que montantes? Vai haver ou não redução do número de estruturas apoiadas em 2011, tendo em conta a diminuição do montante global para o apoio às artes? Vão ou não, como vão ser corrigidas as assimetrias regionais na distribuição dos apoios às artes? Com que dinheiros e onde no Orçamento de Estado é que estão previstas estas verbas? Em relação à transferência do Museu Nacional da Arqueologia para a Corredoria, Sra. Ministra, nem depois da cheia de sexta-feira o Ministério da Cultura desiste desta questão? Como é que está a pensar ultrapassar esta questão? E mais, com que verbas é que vão ser feitas? Vai ser feita a transferência das coleções do Museu Nacional da Arqueologia na sequência deste protocolo que a Sra. Ministra assinou? Com que verbas é que vai ser feita essa transferência? Sra. Ministra, uma outra questão, um outro conjunto de questões sobre a OPARTE. A Sra. Ministra não vai levar a mal que eu lhe diga que se continuar a enganar-me assim em relação à OPARTE vai ter que casar comigo. Eu já lhe pedi inúmeras vezes o relatório de avaliação económica e política em relação à constituição da OPARTE. A Sra. Ministra já me disse, tantas vezes quantas as que eu lhe perguntei, que com toda a gentileza me fazia chegar o relatório. Até hoje ainda não vi relatório nenhum, Sr. Ministro. E gostava de saber se podemos ficar à espera que o Ministério da Cultura finalmente nos faça chegar o relatório ou se é melhor esperarmos pela auditoria do Tribunal de Contas, que deve estar quase a ser publicada, para podermos ter acesso a essa avaliação em relação à criação da OPARTE. E, portanto, Sra. Ministra, mais uma vez fica aqui esse repto. Mas aquilo que sabemos com este Orçamento de Estado é que a Sra. Ministra pretende ainda por cima engordar o monstro da OPARTE e introduzir-lhe agora o Teatro Nacional de Dona Maria e o Teatro Nacional de São João, sem que se conheça a avaliação exata relativamente à criação desta entidade. E, portanto, Sra. Ministra, queria-lhe colocar 2 perguntas muito concretas em relação a esta questão da OPARTE. Que avaliação é que o Governo fez sobre o impacto destas fusões? Há algum relatório de avaliação do impacto destas fusões ou não? Que poupanças estimam sejam obtidas com estas fusões e com que custo para a atividade cultural ou com que vantagens para a atividade cultural? Porque fusões desta natureza não podem ser feitas só porque alguém se lembra. Espero eu que o Governo tenha feito uma avaliação séria do impacto destas medidas. Segunda questão, Sra. Ministra. O Ministério da Cultura avaliou as implicações destas fusões, por exemplo, em matéria de apoio às artes? Que consequências é que terão a fusão? Que consequências é que terão estas fusões do Teatro Nacional de Dona Maria e do Teatro Nacional de São João, por exemplo, relativamente àquelas situações em que estas 2 entidades participavam em coproduções com outras instituições que neste momento agora deixam de ter estes parceiros enquanto entidades públicas empresariais que passam a estar integradas na OPARTE? Que impactos é que estas questões vão ter do ponto de vista do acesso ao apoio às artes? Uma outra questão, Sra. Ministra, tem que ver com o IMI e a aprovação das alterações às regras aos Estatutos de Benefícios Fiscais do ano passado. A Sra. Ministra sabe que esta questão em Évora é uma questão muito sentida. Recentemente a Sra. Ministra fez uma afirmação, aliás deu uma resposta por escrito, dizendo que que o Ministério da Cultura tinha cumprido as suas obrigações e que tinha feito chegar ao Serviço de Finanças a comunicação a que estava obrigado por lei. Nas Finanças dizem exatamente o contrário, que não há comunicação nenhuma. E concluirei, Sr. Presidente, dentro do tempo. E na Câmara Municipal de Évora, esta deliberação foi adiada precisamente porque esta informação não está concluída. A questão que queria colocar-lhe, Sra. Ministra, é quando é que o Ministério da Cultura vai cumprir a lei e vai fazer a comunicação a que está obrigado ao Serviço de Finanças para que os proprietários de imóveis classificados como monumentos nacionais por força da classificação como património mundial possam ver concretizada a isenção a que têm direito. E, para terminar, Sra. Ministra, em relação a esta questão do Museu do Coa, gostava de lhe colocar a questão nos termos em que já a colocámos no dia 18 de outubro. Porque, se a Sra. Ministra certamente sabe,
no dia 18 de outubro, o Grupo Parlamentar do PCP dirigiu-lhe uma pergunta por escrito sobre esta questão do Museu do Coa, sobre as questões do modelo organizacional, sobre os impactos económicos e também do ponto de vista da responsabilização de vários ministérios e de várias entidades, nomeadamente as câmaras municipais, em relação àquilo que estava a ser perspectivado. E gostava, se a Sra. Ministra puder, que nos dê esclarecimentos relativamente exatamente a essas perguntas que lhe colocámos por escrito.